Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? João, Casa Espírita, Esperança, Amor e Caridade. Terça-feira, dia de estudo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, às 19 horas na casa. Então vamos lá tentar fazer aqui uma introdução, uma reflexão, né, mundana do nosso dia a dia que nos é perguntado bastante. Diferença social. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre a diferença social. Para a gente iniciar discutindo esse assunto de diferença social, primeiro a gente tem que entender, como eu falo todas as vezes, que nós somos espíritos e que nós somos espíritos milenares. Né? Nós já tivemos outras existências pretéritas. Então, a gente tem que entender também uma outra questão, né? Que existe um plano reencarnacionário. Quando nós vamos retornar ao educandário, quando a gente vai retornar, né, ao experiência no corpo físico, neste momento aqui no planeta Terra, a gente fez alguns acordos. A gente costuma dizer que nós assinamos um contrato com a espiritualidade maior. E as cláusulas desse contrato, nós tivemos por muitas vezes, muitos de nós, tivemos a oportunidade de fazer escolhas, de participar nessa decisão, nesse planejamento. Então, muito a situação, nós ali concordamos, nós escolhemos, nós estávamos ali naquela mesa de discussão, né, desse planejamento de reencarnação do nosso espírito. Naquele momento, tudo que foi nos colocado em cima daquela mesa é o que nós precisávamos para que nós pudéssemos evoluir aqui no planeta. Nada mais, nada menos. O que era visto ali pela espiritualidade maior, permitido por Deus, nosso Pai, estava ali naquela mesa para que a gente pudesse fazer a escolha e montar o nosso quebra-cabeça de mais uma experiência no corpo físico. Então a gente fez as escolhas, né? Eu não posso dizer para você que a gente fez 100% das escolhas, às vezes tinha alguma coisa ali que a gente queria, né, gozar, né, disso aqui, e nos foi não nos foi permitido, nós fomos orientados que talvez aquilo não seria bom para a nossa evolução. Aí a gente tem que entender também por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para a nossa evolução espiritual, nós estamos caminhando em direção ao nosso Mestre Jesus, a Deus, o nosso Pai. Então, foi colocado ali. Então, nada, na verdade, nós podemos dizer que é sorte, que um é melhor que o outro, não. Tudo, né, está respaldado, respeitando a lei natural de evolução do espírito. Tá? Então, nós estamos vivendo, né, a experiência necessária para este momento, para o nosso caminhar, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então a gente tem que entender que quando nós chegamos aqui, que a gente encarna como bebê, como crianças, e a gente vai desenvolvendo, a gente vai tomando a personalidade, né? Aí vai criando seu livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, né? E o que acontece? Livre-arbítrio são as nossas escolhas, que nós somos livres. Diante de nós sermos, né, espíritos em caminhada, né, de nós sermos milenares. Então, nós temos uma bagagem de experiências, né, no nosso inconsciente e na nossa consciência. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. A gente sabe o que vai nos fazer bem e a gente sabe o que não é legal a gente percorrer. É o caminho que não é legal a gente andar. Então, aí começa a se nascer, né, as diferenças sociais, devido à experiência. Então, tudo é a nossa escolha, tudo é a nossa decisão, é o nosso livre-arbítrio. João, mas não, tem pessoas, João, que realmente tem sorte, tem pessoas que nasceu com uma sorte maior do que a minha. Não é sorte. Aquela pessoa, no momento do planejamento reencarnatório, ela pôde escolher, né, algumas coisas que aquilo que essas
benfeitorias para ela, né, aqui nesse plano, não iria prejudicar. Aquele espírito já tem experiência de como lidar com aquilo. Exemplo, a beleza, né? Às vezes o espírito goza da beleza porque ele já tem uma experiência. Aqui a beleza, ela não vai ser um motivo de perdição para aquele espírito. A riqueza, muitas das vezes esse espírito já sabe, já tem experiência, ou ele está no momento de adquirir essa experiência, de lidar com a riqueza, e aí vai acontecendo as coisas, tá? Então é o nosso livre-arbítrio de acordo com as nossas escolhas. Se a gente for olhar, se a gente fizer uma visão do olho mundano, né, do que a gente vê aqui, aí a gente vai ver uma pessoa que é mais trabalhadora do que a outra, a gente vai ver uma pessoa que é mais inteligente do que a outra, né, que possui uma carga intelectual, uma experiência intelectual maior um pouquinho do que o outro. Você vai ver pessoas que fazem escolhas corretas, você vai ver pessoas que não fazem uma escolha tão correta, pelo menos ao nosso julgamento, né? Porque não existe o que é certo e o que é errado, isso é muito relativo, né? Então, assim, você vai ver que as pessoas têm crenças diferentes, as pessoas têm propósitos, as pessoas têm culturas diferentes. O que é isso daí? É uma mistificação, né? Uma mistura de vários espíritos, né? Cada espírito é único para Deus, cada espírito tem a sua consciência, cada espírito tem o seu livre-arbítrio, e quando chega aqui nesse educandário, cada um usa desse livre-arbítrio, então os caminhos são diferentes, né? E com certeza, se os caminhos, as escolhas, o livre-arbítrio, o espírito, ele é único e ele é diferente, então vai começar a nascer, a surgir a partir daí uma desigualdade social. Quando nós falamos de desigualdade social, nós não falamos apenas da desigualdade social em questão financeira, né, em questão de bens materiais, mas existe uma diferença, né, social no quesito de psíquico, no quesito de evolução moral, no quesito material, né, de finanças, de dinheiro realmente, de poder aquisitivo, de aquisição, né? Então existe todas essas diferenças. E essas diferenças existem porque cada espírito aqui habitado, né, precisa, né, de viver, de ter essa experiência no momento para que possa essa experiência contribuir para o nosso caminhar, para, né, o nosso alvo, que é chegar até a Deus, né? A gente aprende com os nossos erros, com as nossas dores, né? A gente já falou isso em outro momento. Então, diante dessas escolhas, diante do que a gente tem em mãos para a gente poder, né, viver aqui esse momento, né, é que a gente vai adquirindo esses pontos espirituais. Então, não tem muito a ver com sorte, né? Tem muito mais a ver com atitudes, tem muito mais a ver com percepção, tem muito mais a ver com maturidade espiritual, né? E essa maturidade a gente tem que buscar ela a todo o momento, né? Nós temos que buscar esse crescimento. Nós temos que entender que nós precisamos de amar o próximo, que nós precisamos de ser pessoas de fé, que nós temos que ter fé em Deus, que nós precisamos de ter atitudes, nós precisamos de levantar, de trabalhar, a gente precisa de querer, de fazer o certo, de não querer puxar o tapete, passar para trás, prejudicar, subtrair do irmão que está ao nosso lado, né? Então, é um tema que a gente poderia ficar aqui 1 hora, 2 horas, até um dia inteiro discutindo, né? Mas o que eu quis passar aqui foi uma reflexão da ideia um pouquinho, por que cada um de nós vive o que nós estamos vivendo neste momento, né? Tenha todos uma ótima semana, um ótimo dia, né? Que a bênção do nosso Mestre Jesus possa adentrar até o seu lar, o seu ambiente de trabalho, onde há que você esteja, que possa adentrar o seu coração, que onde você está, ali também está o seu coração, né? Então, ficam todos com Deus.